Este episódio compõe uma série especial do Urbanidades, feita a partir da gravação da mesa de debates RBUR e o Campo dos Estudos Urbanos e Regionais do 19º ENAMPUR, encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. A mesa tratou das características da RBUR, principal periódico dos estudos urbanos no Brasil, e ressaltou a importância dos dossiês temáticos em sua política editorial. Fernanda Sanches, professora titular da UFF e uma das editoras da RBUR, foi a responsável pela mediação. Também participaram os seguintes palestrantes: Pedro Novaes, UFRJ, Bianca Freire Medeiros, USP, Rogério Leandro Lima da Silveira, Unisc, Giana Helene, UFAL, Gabriela Leandro, UFBA, Rossana Brandão Tavares, UFF, Paula Freire Santoro, USP, Heitor Viana Moura, secretário RBUR. Os comentários ficaram por conta da professora Cibele Rizek, USP. Obrigada pela audiência e um bom programa. Gostaria então de passar a palavra para as colegas editoras convidadas, dossiê Território, Gênero e Interseccionalidades. Passo a palavra para a Diana Helene, da UFAL. Obrigada, Diana. Oi, gente. Prazer estar aqui. Estou muito feliz da gente estar aqui apresentando o dossiê nessa mesa tão importante. Agradecer a organização, Fernanda, Pedro. Estou colocando tempo aqui porque a gente quer falar as 4 organizadoras do dossiê. Então, vou falar rapidinho aqui, 5 minutos para cada uma. A gente se dividiu nesse sentido. Esse dossiê que já foi lançado, ao contrário do dossiê anterior, que é até uma propaganda que vai ser lançada ainda. Nosso dossiê Território, Gênero e Interseccionalidades foi organizado por mim, pela Gabriela, a Gaia, que vai falar depois, a Paula e a Rossana. O nosso dossiê é um dossiê que tinha como objetivo reunir dentro do campo dos estudos urbanos trabalhos que abordem as questões feministas ou interseccionais, que consideram as dimensões de gênero, raça, classe, sexualidade e as outras, como usando essa base metodológica, a interseccionalidade. Acho que é legal um pouco apresentar o que é isso. Inclusive, foi uma coisa que foi pedido para a gente quando a gente fez o podcast lá do Urbanidades. Então, apresentar um pouco o que é isso, para entender também um pouco do que significa esse dossiê. Então, a interseccionalidade, aí citando a Carla Acotirene, né, tem um livrinho muito simples, muito pequenininho, que é daquela série Feminismos Plurais, que a Djamila Ribeiro organiza, que chamam que é a interseccionalidade. Estou citando como ela delimita o que quer dizer essa questão. Ela fala que é uma ferramenta teórico-metodológica usada para pensar a inseparabilidade entre racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado dentro do capitalismo. Então, o nosso dossiê tinha como objetivo trabalhos que tratassem dessas temáticas, e não só teoricamente, mas também, acho que no podcast a Gaia fala, que a gente fez uma chamada que teve um objetivo de acolher trabalhos nesse sentido, uma chamada acolhedora, a Gaia falou do podcast, que trabalhe não só as temáticas da interseccionalidade, mas também que busquem esses outros modos de pensar. Porque se a gente está falando, não está falando só de outros temas geralmente invisibilizados dentro da produção hegemônica de conhecimento no nosso campo, mas também outras formas de pensar as próprias epistêmias, escrever um artigo, então outras narrativas. Então a gente fez uma chamada que buscava bastante acolher esses tipos de trabalho, então que priorizasse trabalhos que dessem luz a essas experiências, esse conhecimento situado na experiência. Então, a gente queria acolher trabalhos que refletissem essa outra forma de ver a ciência, uma crítica à epistemologia hegemônica, ou seja, questionassem o lugar neutro da ciência, da objetividade, da ideia de universalidade. Então, a gente teve ainda o desafio de selecionar 12 trabalhos, mais o editorial que a gente fez, e a gente recebeu 149 textos. Foi legal ver a apresentação anterior também, que a gente viu que o outro dossiê recebeu também um número grande, 60, que também é bastante, mas 149 foi realmente, assim, inesperado receber tantos trabalhos. A gente ficou muito contente, ao mesmo tempo que a gente também teve um desafio enorme, né?
a gente teve que se desdobrar para conseguir selecionar menos de 10% dos textos que foram enviados para a gente. Então, a gente também, como ele mostrou anteriormente, aí também fez uma pré-seleção. A gente selecionou também cerca de 40 trabalhos, pré-selecionou dos 149, e a gente depois também teve esse mesmo desafio que ele apresentou, de conseguir 80 pareceristas, para ter sempre os pares avaliando. A dificuldade disso, que também foi um desafio enorme, mas também muito gratificante ter essa coletividade participando na organização desse dossiê, porque no final é isso, a partir desses 40 pré-selecionados, a gente ainda escolheu 12. Então essa escolha foi muito guiada também pelos pareceristas. Então foi uma construção coletiva mesmo dessa organização. E só para dizer rapidinho como a gente selecionou, eu acho que é importante também, como que a gente fez essa seleção, a gente priorizou, para além da qualidade dos trabalhos, é óbvio, a gente priorizou uma certa diversidade, tanto regional, então a gente pensou em pegar trabalhos que abrangessem diferentes territórios. Foi legal a apresentação que a Bianca fez, mostrando que quando era mais diversa a autoria, quando tinha mais mulheres, ou homens e mulheres escrevendo os artigos, saía mais do eixo das capitais. A gente tentou fazer uma seleção também assim mais diversificada de territórios. Então a gente tem, lógico que não dá para abranger todas as cidades, mas eu acho que sai bastante do eixo sudeste, assim, ou São Paulo, comparando até com os dados que a Bianca apresentou. A gente conseguiu trabalhos que tem na Amazônia, tem um trabalho internacional na Argentina, tem vários trabalhos no Nordeste e alguns no sul do Brasil, um que trabalha o sul e o norte da Amazônia também, além de alguns em São Paulo e no Rio. E os temas também, a gente priorizou a diversidade de temas. Então, não ter temas repetidos. Então, por exemplo, o tema que eu vou lembrar mais, porque é o tema que eu estudo, que é a prostituição, a gente escolheu um trabalho sobre prostituição, tinham vários que foram colocados, um sobre memória, sobre migração, sobre questão de refúgio, sobre questão de espaços de quilombo. Então, a gente priorizou também a diversidade de temas. E esses temas também foram organizados em áreas temáticas, que é o que a Gaia vai falar. Vou passar a palavra para ela, que eu já passei longe do tempo. Desculpa, obrigada, gente. Obrigada, Fernanda e Pedro, pelo convite para compor essa mesa de hoje. Bom, vou ser bem objetiva. A Diana já fez a introdução de como é que a gente organizou a chamada e como é que a gente também fez o processo de seleção dos textos. E eu vou falar um pouco, então, de como é que a gente agrupou esses 10% dos trabalhos que foram submetidos e que a gente, junto com os avaliadores, selecionou no final. Pensando nessa diversidade de temas e das questões que orientaram a chamada que a gente propôs, a gente agrupou em 4 grupos de trabalhos. O primeiro grupo a gente chamou de conversas epistemológicas sobre corpo e território. Nesse primeiro grupo de textos, tem artigos que têm como discussão a questão dos corpos, das casas, da cidade, abordados enquanto territórios a partir das suas diferentes especificidades de natureza. Todas essas dimensões de possibilidades de territórios trabalhados a partir de lentes interseccionais e como metodologicamente, acho que é um grupo que teve a questão metodológica como principal mote dos artigos, como construir metodologicamente ferramentas e possibilidades de debate sobre esses textos, informados por essas questões de gênero, raça, sexualidade, enfim, classe, pensando na produção de novas epistemologias e conceitos e teoria. Então é um bloco de textos que tem a questão metodológica, sobretudo, e epistêmica como grande mote das suas discussões. E também dentro desses subgrupos, desses 4 agrupamentos que eu vou apresentar, a gente teve esse mesmo cuidado de pensar a diversidade também regional. São trabalhos que foram elaborados muitos em coautoria. Então, como é que eles também, nessa mesma lógica que a gente usou para selecionar os 10% dos artigos, elas também aparecem nesses 4 agrupamentos, como a Diana também mencionou. Um segundo grupo, então, de artigos, tinham sobretudo a questão das experiências de escrita a partir de narrativas situadas e corporificadas. Então, talvez menos a dimensão metodológica e epistêmica, como no primeiro grupo, como questão que orientava os artigos, mas a experiência situada e corporificada como algo que amarrou os trabalhos, pensando nessas narrativas constituídas a partir dessas perspectivas. Então, são trabalhos onde vida e ficção se confundem, são trabalhos que deslizam, então, entre essa narrativa da vida cotidiana, mas as narrativas também das artes e das diferentes escrevivências, pensando em escrevivência como uma
ideia da Conceição Evaristo, que é uma escrita situada a partir do corpo e da experiência negra no Brasil, de mulheres, sobretudo. Então, esses trabalhos, eles se centram em pensar esses caminhos, essa performatividade narrativa, assim, textual, que constitui uma narrativa informada, então, por essas experiências situadas e corporificadas. O terceiro grupo de artigos, a gente elencou assim, trabalhos que falassem de processos de despossessão, mobilizados por diferentes e diversas violências urbanas interrelacionadas. Então, como é que as dimensões dessas várias violências de gênero, raça, classe, sexualidade estão interrelacionadas, interligadas, e também pensando que essas violências são também promovidas ou estão envolvidos nessas violências agentes públicos, estatais, governamentais. São trabalhos também que vão falar um pouco sobre essa relação entre financiarização e violência, endividamento imobiliário, violência doméstica. Então, como é que essa relação também entre a moradia e o urbano se articulam a partir dessas dimensões dos processos de despossessão e de violência? Embora isso seja um mote, não necessariamente os textos, os artigos e as reflexões, elas se encerram na violência. Mas isso é o mote que organiza esses artigos, e eu sugiro que vocês leiam esses artigos, que são perspectivas muito diversas também em relação a esses arranjos. E o último grupo, para finalizar, é um grupo de trabalhos que reúne perspectivas sobre lutas, reposicionamentos do território e potências transformadoras a partir de situações de conflitos, de apropriação, das negociações dos processos de deslocamento, desde deslocamentos diaspóricos às violências das despossessões e outros processos. Mas assim também, como comentei no item 3, a partir da violência dessas despossessões ou do deslocamento forçado ser o que organiza esse coletivo de questões inicialmente, não se encerra também na violência, então é possível pensar nessas redes que se constituem no território como modo também de superar essa interdição. É possível encontrar nesses artigos temas sobre aquilombamentos, estratégias de resistência através das redes de cuidado e de solidariedade, pensando aí nessa dimensão da potência transformadora também que esses processos e esses sujeitos e sujeitas envolvidas nesses arranjos possuem, enfim, como agência de transformar também esses contextos. Então, encerro aqui essa apresentação dos nossos 4 agrupamentos e passo a palavra agora, eu acho que para a Rossana. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Pedro, pelo convite, Heitor, pelo apoio de sempre. Bem, eu acho que, fazendo aí uma conexão com a fala da Gaia, que traz esse panorama do dossiê, eu acho que fica muito claro que o tema do dossiê, território, gênero, interseccionalidade, não é, em nenhuma medida, uma especificidade temática, são estruturais. Então, eu acho que esse é um grande desafio no nosso campo, porque a gente sempre é colocado numa especificidade e num certo limbo dentro da consideração dos temas pertinentes no campo do planejamento urbano. Então, eu gostaria de iniciar fazendo uma provocação inicial, que é a questão do dossiê, e isso a gente fala lá no nosso editorial, ele pode ser considerado contra-hegemônico. Do ponto de vista do tema e do próprio formato, a gente, através desse dossiê, a gente teve uma oportunidade única de pautar, mesmo diante dos limites e das regras dos periódicos científicos, um tema contra-hegemônico, uma perspectiva estrutural contra-hegemônica, na verdade. Então, considerando a própria fala do Pedro no início, se a gente deseja sair das repetições e reproduções científicas, é preciso considerar que a questão da interseccionalidade, as teorias feministas, como a própria Diana colocou no início, no planejamento urbano, também no campo da arquitetura e do urbanismo, que tem muita gente que é da área e também tem essa origem, a gente pode considerar que são questões insurgentes. E esse caminho teórico, metodológico, é emergente. É insurgente e é emergente. Isso nos convoca a falar de insurgência para além da evocação da palavra e para a ação como investigadoras e investigadores. E eu acho que, diante de 149 artigos recebidos, esse movimento de autoras, autores, de tentar publicar em plena pandemia, então essa chamada foi feita em 2020, no final de 2020, publicada em 2021, nos provoca a refletir sobre o fato de que, mesmo diante das dificuldades sociais, culturais e materiais, antes e durante a pandemia, na nossa vida cotidiana e dos próprios limites institucionais acadêmicos, para esse campo de interesse de pesquisa, recebemos não só um número significativo de artigos, mas de artigos de qualidade, que tensionam o nosso campo. E isso foi uma dificuldade para a gente, porque a gente tinha um limite concreto de números de artigos a serem publicados, que acabou chegando no número 12.
Só que a gente queria fazer várias versões, né? O Heitor ficou doido com a gente. Então, assim, poderia ter vários dossiês. Então, debater e pesquisar pelo viés feminista e interseccional, na nossa avaliação, ter essa experiência é desorientativo e transforma e nos coloca em outras orientações diante da realidade e, consequentemente, de pesquisa. Por isso, eu chamo a atenção aqui que não é, além de tudo, de toda essa desorientação que a gente provoca com esse dossiê, que esse lugar que a gente está, apesar da visibilidade que a gente está conseguindo, não é um lugar confortável como investigadoras, como editoras convidadas, como docentes, porque a gente está mais exposta, a gente está mais sujeita às críticas carregadas de valores sociais e culturais estruturadores de visões patriarcais. Então, eu considero que foi significativa essa ferramenta, atenta, como a gente fala no próprio editorial, à produção de conhecimento que visa a transformação social, não interditado ou constrangido por conservadorismos. Então, aqui, para encerrar, e respeitando o tempo, muito atravessada pelas reflexões da nossa saudosa Ana Clara Ribeiro, no seu artigo Dança dos Sentidos, onde ela fala sobre a importância de considerar as viradas de mesa no cotidiano, no espaço, como modo de contrariar as simbologias da dominação. E eu acho que esse dossiê, a própria experiência, não só o resultado, estou falando aqui como editora convidada, não só o resultado desse dossiê, mas o processo que a gente vivenciou, que foi bastante rico, do início ao fim, da divulgação do lançamento, a seleção, processo de trabalho junto com Fernanda, junto com Pedro, junto com Heitor. E eu vejo que esse movimento, tanto das autoras, sejam elas que publicaram, sejam elas que não publicaram, as editoras convidadas, nós, a equipe editorial, como esse esforço de virada de mesa, de tentativas que reverberaram e ressignificam estar junto nesse movimento que é só possível porque é coletivo. Então, vou passar para a Paula para ela poder finalizar nesse restinho de não tempo que a gente tenha. Bom, queria dizer que esse tema está sempre com o tempo esgotado. Eu começo daí, dizendo que é isso, a gente acaba ocupando os espaços sem querer. Quando, em 2016, uma aluna me pediu para orientar um mestrado com abordagem de gênero, eu falei, eu não sei como fazer, a gente vai ter que fazer uma construção partilhada, misturar prática de pesquisa com vida, com vivência, com teoria. E ela chegou até mim porque eu tinha um texto antiquíssimo, assim, ultrapassado, que era referência face à lacuna de trabalhos publicados com essa entrada interseccional feminista racializada. Então, o nosso desafio do dossiê, e até hoje é o nosso desafio do planejamento urbano e regional, a gente está numa ANPUR, é generificar e racializar as leituras e propostas do planejamento urbano e das políticas urbanas e de moradia, que historicamente estão centradas nas leituras de classe, ou mesmo as leituras de tipo de cidade, metrópole. E nosso dossiê não preenche essa lacuna. Fechando com o tema da mesa, eu diria que nosso dossiê é espelho. Ele é onde o campo se revela, reconhece esse campo. No dossiê interseccionalidade, não é apenas um conceito, é uma lente, uma opção metodológica que tenta conectar as formas de produção do conhecimento, do saber legitimado dos escritos acadêmicos, dossiê é um dossiê acadêmico, com a produção de indivíduos que leem, vivem e produzem cidade, sendo ao mesmo tempo crítica e praxis. No dossiê, a gente se perguntou como seria a pesquisa urbana se prestássemos atenção às mulheres, às suas vidas, seus pensamentos, seus desafios políticos, como seria entender essas lutas em processos contínuos contra projetos raciais de gênero, de exclusão espacial e genocídio, como seria essa pesquisa sob o olhar racializado. Foram propostas várias revisões de conceitos, então, muito dessa agenda é revisar conceito, leituras da cidade, propostas que ganham novos significados com essa abordagem generificada e racializada. Claro, revisões feitas a partir de reflexões anticoloniais, anti-imperialistas, anticapitalistas, mas dentro de uma compreensão patriarcal das disputas em curso que se dão nos espaços urbanos. O dossiê também é vitrine. Ele é o que a gente acreditou ser o melhor da produção e foi muito difícil selecionar, como a Didi colocou aqui. Aparece, sim, como referência para vários autores do campo, porque é preciso descolonizar o campo, é preciso produzir novas formas de conhecimento sem apenas substituir
heróis homens por mulheres, heróis brancos por negros, mas reconhecer autoras invisibilizadas, subalternizadas na academia. O dossiê trouxe muitas novas, mas também velhas referências que emergiram. A gente tentando sair das autoras norte-americanas, substituindo por pensamentos latino-americanos. Dentro da América Latina, criticando autores homens por autoras latinas em textos que falam, a colonialidade do poder tem que ser vista a partir de gênero, ou releituras do marxismo a partir da teoria da reprodução social. Eu vejo o dossiê hoje como uma semente. Eu li hoje um texto que falava assim, tem gente que sempre sabe o que está plantando, faz planos para a colheita, tem gente que até calcula quando será colhido, para quem entregar os frutos. Eu nunca sei o que planto, esse é o que diz a Verônica Pauli, que estou lendo o texto dela, mas o dossiê mostrou que a semente plantada se transforma em colheita. Mas a gente não sabe ainda se vai ser mesmo o que a gente plantou que vai nascer. E é por isso os frutos vão tomando novos rumos. O dossiê é motor, movimento e anima o campo. E a gente tem disseminado muito isso. E discutir esse tema na Enampur, numa mesa, é super importante. Porque faz esse campo se revelar, é uma oportunidade de ser vitrine. Estar numa mesa de abertura é muito importante, é bom estar aqui, fazer esse motor começar a animar o campo. E queria dizer que a gente está vendo várias mesas e sessões livres do Enampur, mergulhando em debates sobre métodos, teorias, práticas, em torno de conceitos como interseccionalidade, gênero, sexualidade, temas que estão em disputa no campo urbano. E se era um movimento marginal, desde a barro, invisibilizado, não valorizado, que come o tempo da mesa, né, Fernanda? Ele não é nada tímido. A margem está tomando poder. Ele não é nada tímido. Eu vi 30, pelo menos, artigos, sessões e mesas nesse tema. É o motor girando. São muitos os desafios, mesmo girando, em relação a métodos, teorias e práticas. E nosso desafio está em generificar e racializar as leituras do planejamento urbano e regional. Um desafio que não se encerra nesse dossiê, nem nessa Ampur, que ele seja para as próximas décadas. Desculpa roubar o tempo, mas é uma parte desse tema, né? A gente é assim, a gente vai entrando nas mesas, não tem uma mesa especial, né? A gente vai dominando. Era isso, obrigada, gente, desculpa. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Muito obrigada, Paula. Obrigada a todas vocês, editoras convidadas do dossiê temático Gênero e Interseccionalidades. Tem diversos comentários que a gente está acompanhando aqui pelo chat em relação às exposições, também das exposições dos colegas que antecederam vocês, do Rogério, da Bianca. Queria agradecer a todas e todos e propor, a gente tem ainda um tempinho de alguns minutos, de 16 minutos na sessão, então eu queria convidar a nossa colega Cibele Rizek, que também nos acompanha nos desafios e na reflexão acerca da política editorial, como colega da comissão editorial. Queria passar a palavra para a Cibele para propor esses diálogos cruzados. Obrigada, Cibele. Eu que agradeço o convite do Pedro, da Fernanda. Sempre apostei nessa direção do Pedro e da Fernanda, da revista, da Ampur. E queria começar dizendo, acho que talvez eu seja a pessoa mais velha que está aqui, dizendo que, Paula, as questões de gênero e as questões de cultura eram uma coisa chamada temas emergentes, né? E sempre, vamos dizer assim, era o que não cabia em mais nada, cabia nesses temas emergentes. Entre elas a questão, todas as questões que a gente, de certa maneira, está tratando aqui. Então, é muito interessante a gente observar nessa sessão
de um lado, um tema super clássico, que é o tema Estado urbano, não é isso? Quer dizer, um tema absolutamente clássico, absolutamente transversal, e um tema que há 20 anos atrás era considerado um tema emergente, não é mais. Né? Enfim, então a gente tem, por assim dizer, dois polos muito importantes da discussão sobre cidade, sobre urbano, sobre planejamento, sobre intervenções, sobre como pensar essa cidade, colocados nesses dois dossiês, né, por iniciativa, então, da revista, que eu concordo com as últimas falas, motor, espelho, vitrine, mas também combate. Acho que isso é fundamental de ser levantado, como a Rossana levantou. Outra coisa que eu queria comentar muito rapidamente é ver essa mesa como uma espécie de transmissão intergeracional. Assim, eu conheci muito de perto a Alicia, embora de São Paulo e não do Rio, né? E também conheci muito de perto a Ana Clara, também, embora de São Paulo e não do Rio, enfim. De qualquer modo, essas duas presenças, elas são articuladoras desse campo, né? A Alicia, a Ana Clara, enfim, muitos dos mestres que nos deixaram mais ou menos recentemente. E é bonito de ver, né? É bonito de ver o trabalho da Lícia sendo retomado de forma tão interessante, instigante pela Bianca. Parabéns, Bianca, muito legal isso. Assim como é muito legal ver a Rossana retomando as expressões da Ana Clara, e são expressões também de combate, né? Então, assim, eu queria enfatizar essa dimensão de um dossiê, um tema completamente clássico, ainda que voltado também para uma territorialidade hiper importante e hiper clássica na nossa reflexão América Latina, né? Revivendo um pouco essa dimensão latino-americana. Queria também lembrar que esta foi e ainda é uma discussão absolutamente fundamental, ainda que muito transformada. Quer dizer, se a discussão latino-americana foi uma discussão centrada na modernização, no desenvolvimento e na hipótese de integração, hoje a discussão latino-americana é uma discussão que aponta na direção de uma crítica e de uma reflexão sobre colonialidade, inclusive sobre a colonialidade do pensamento, inclusive sobre a colonialidade do pensamento urbano. E por aí talvez a gente possa encontrar uma linda ponte, não só entre gerações, como entre dossiês, né? Enfim, a gente tem uma discussão que revisita a América Latina numa determinada dimensão muito atualizada, adjornada, e, ao mesmo tempo, isso se encontra com uma outra revisão ou com uma outra necessidade de crítica epistêmica colocada pelos estudos de gênero, de raça, né, que eu não sei se eu vou polemizar, mas eu queria dizer para vocês que não é o oposto da universalidade, que é a realização plena de uma promessa, porque essa promessa nunca se cumpriu. Mulheres, negros, né, enfim, os danados do mundo, como queria o Fano, né, enfim, essa universalidade não chegou até nós, assim como não chegou até os povos originais. Então, é muito interessante retomar esses temas pela ótica de uma releitura crítica, releitura conceitual, epistêmica, mas também releitura de luta e de combate, tanto no campo da produção do conhecimento, e aí é bastante significativo observar isso que a Diana observou, quanto mais feminino, mais diverso, né? Quanto mais feminino, mais diverso. Por quê? Porque mais próximo do mundo da vida, porque mais próximo de uma dimensão de experiência concreta, disso que um dia a gente chamou de mundo da vida. É muito interessante essa observação que a Bianca traz e que a Diana retoma, né?
porque isso permite também pensar o que é a revista e o que é a revista no sentido, claro, ela afirma, ela demonstra um campo de conhecimento hegemônico. É claro que sim, né? Ninguém vai dizer que as instituições brasileiras de pesquisa, as universidades brasileiras, são inteiramente contra-hegemônicas, mas ela também aponta potências, possibilidades, tensões, sobretudo tensões e eixos possíveis de questionamento e de transformação, que são absolutamente fundamentais. Uma última palavra só, queria dizer que a questão que o dossiê sobre gênero e interseccionalidade coloca é fundamental, entre outros elementos, porque a pauta moral é hoje um estandarte político da extrema-direita, né? É assim, quer dizer, quanto mais moral, menos política, e quanto mais moral tacanha, menos possibilidade de transformação. Então, parabéns, vocês estão tocando num nervo exposto da dimensão da vida, da política e dos embates que estão postos para a realidade brasileira hoje. Era isso, gente. Muito obrigada, Cibele, muito obrigada mesmo. Concordamos plenamente com você, né, que esse conjunto de contribuições, né, dos dossiês e do estudo histórico da produção da revista nos coloca diante do desafio de fortalecer e produzir o bom combate pelas pautas aí que estamos perseguindo, né, e pelas possibilidades e potências que se apresentam nessa configuração da política editorial e das fronteiras e das possibilidades e potências que se abrem nessas recentes produções. Gostei muito dessa tensão, né, dessas pontes entre os dois dossiês, entre um dossiê clássico, mas ao mesmo tempo importantíssimo, né, na conjuntura atual, né, nessa fase da ofensiva neoliberal, tão marcante, né? Publicar um dossiê de estatalidades e políticas públicas afirma também um compromisso histórico da produção do conhecimento da revista, assim como também achei muito importante nesses diálogos cruzados entre as contribuições aqui da mesa, como o dossiê e o sucesso que teve o dossiê de gênero e interseccionalidades, ele é profundamente político e toca nesse nervo exposto dessa nossa sociedade, desse nosso Estado atravessado por forças tão conservadoras, patriarcais e antidemocráticas. Então, nós estamos muito, muito orgulhosos de ter vocês e essa contribuição importante que vocês estão dando para a revista. Muito obrigada, e temos alguns pouquinhos minutos, temos diversos comentários e elogios aqui pelo chat, mas nós queríamos abrir e franquear esses momentos finais aqui da mesa para estender esses comentários finais, esses diálogos cruzados para o conjunto de expositoras e expositores. Fernanda. E agradecemos também a participação dos colegas que nos acompanharam, que nos acompanham. Chegamos a ser 92 pessoas na sala. Não tenho registro pelo YouTube, mas sei que há também comentários e pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Heitor? Oi, Fernanda. Não, é só para falar que tem vários comentários no YouTube e aqui no Zoom, e que tem dois que estão relacionados, que é o Ivo Taz, que traz uma questão, e também o Thiago Cardim, que já foi também secretário da RBU. Os dois estão falando um pouco desse tensionamento entre vitrine, motor, ou, enfim, espaço de combate, como a Cibele
Estou falando e pensando especificamente a relação com os indexadores, como é que tem sido essa recepção, essa provocação, tentando fazer um pouco a síntese das duas perguntas. É por aí que eles gostariam que vocês comentassem. Eu posso falar? Pode, claro, Eu vou Pedro. precisar da sua ajuda, Heitor. Eu vi a pergunta do Tiago, mas não vi a do Ivo. De qualquer maneira, estou entendendo que estão na mesma linha, né? Em primeiro lugar, assim, nós decidimos peitar porque isso era, vamos dizer assim, um risco que nos diziam que correríamos, né? Porque, de fato, torna a revista um ator, né, a pautar o campo. Enquanto todo o movimento é da revista sendo basicamente vou usar uma outra alegoria aqui, um receptáculo, né, do que acontece no campo, né? A leitura principal das agências indexadoras é a de fazer, ela é referida agora nós vimos recentemente às ciências médicas, né? A celeridade na publicação, as soluções que se encontram, a divulgação rápida, a questão do tempo é muito importante para eles, né? E a revista simplesmente coloca aquilo em pauta. E, num certo sentido, a cada momento, o papel editorial, né, o papel que eventualmente pode levar a algum tipo de controle, ou comando, ou orientação, ou canalização de conhecimentos é visto como algo negativo, vamos dizer assim. No entanto, na verdade, não existe assim. Isso é mais assim a maneira como a revista está sendo, como as análises estão sendo conduzidas, né? Só para quem não sabe, né, as revistas atualmente acontecem a publicação em fluxo contínuo, né? O artigo chega, é analisado, é bom, é publicado, né? E assim vai de um modo em que a editoria não controla nada, né? Ela basicamente controla a qualidade daquele artigo, mas não é capaz de colocar, por exemplo, dois artigos publicados, dois artigos que chegam em tempos diferentes. Não dá para esperar um artigo para esperar que um outro artigo seja aprovado para se publicar dois artigos sobre o mesmo tema, mas com visões diferentes ao mesmo tempo. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. A gente não tem esse controle, porque o que acontece? Se a gente fizer isso, a gente vai ter que segurar o artigo, o nosso tempo corre e a gente vamos dizer assim, penalizado, né? Em suma, tudo leva à ideia de que o dossiê é uma coisa que contribui contra a revista. Bom, a gente resolveu peitar, como disse no início, eu uso também as palavras da Fernanda, me orgulho do resultado, o dossiê sobre estatalidade ainda vai sair, mas a gente já está orgulhoso por antecipação. Me orgulho do resultado de ambos. E, na verdade, eu acho que nós tivemos ganhos, é aí que entra o Heitor, né? Nós tivemos alguma melhora de índices, por exemplo, particularmente no caso do dossiê de gênero, né, interseccionalidade, né? Muitos trabalhos, as meninas elas queriam publicar 50 artigos de início, e a gente não, porque a gente só combinou a gente tem um custo, né, e esse custo é pago pela ANPU, então combinamos que tinha um limite, e aí elas queriam depois reduzir para 20, e assim houve uma necessidade de uma certa celeridade para aprovar, para rejeitar, etc. e tal, e os nossos índices melhoraram, né? Eu queria que o Heitor concluísse o meu comentário, mas eu fecho a minha fala dizendo o seguinte: resolvemos peitar e eu acho que a gente se deu bem. Mas, Heitor, você me confirma ou nega o que eu estou falando? Não, eu confirmo totalmente, dá muito mais trabalho fazer dossiê. Os indexadores, eles, enfim, comprometem uma série de números importantes, mas é um prazer, enfim, é muito mais estimulante produzir dossiê do que simplesmente seguir o fluxo
de análise dos artigos cotidianamente. Então, é isso. Mas, Heitor, nós tivemos também uns índices que ficaram melhores por conta do dossiê, não houve isso? Melhoramos a distribuição regional, sobretudo em relação aos pareceristas, porque são mais olhares e uma rede muito maior de colaboradores. A questão também de gênero também está fortemente presente, sobretudo no primeiro dossiê. Enfim, e também a celeridade a gente conseguiu garantir, porque conseguiu, de alguma maneira, distribuir entre editores convidados e os editores principais a pré-avaliação dos artigos. Também isso contribuiu com, enfim, a acelerar esse processo. Só complementando, esse tensionamento, né, também se dá pelo que o Rogério trouxe como contribuição da reflexão, da síntese sobre o dossiê, nesses diálogos ampliados nas relações Sul-Sul, especialmente com colegas de universidades da América Latina. Nós também tensionamos essa forma de produção da internacionalização por meio assim, abraçando essa ideia de um dossiê fortemente marcado pelos diálogos latino-americanos. Isso tem sido uma experiência frutífera para a revista. Bom, pessoal, queria agradecer, já estamos aqui passados um bocadinho do horário, mas eu queria agradecer muito o conjunto de contribuições, o conjunto de falas de vocês, todas as falas muito enriquecedoras, a partir da exposição da Bianca, do Urban Data, depois a fala do Rogério Silveira, do dossiê Políticas Públicas e Estatalidades, as colegas do dossiê Território, Gênero e Interseccionalidades, e as questões cruzadas, os diálogos, as provocações e os comentários que muito nos estimulam, da Cibele, que veio contribuir fortemente para essas pontes e para esse olhar necessário para a construção da revista, para a construção coletiva da revista e para o campo dos estudos urbanos e regionais, a revista como um instrumento coletivo de combate. Então, muito obrigada a vocês, a todas e todos. Continuamos recebendo comentários e agradecemos os comentários e as questões que vieram pelo chat. E muito obrigada. Estamos, então, se quiserem dar uma palavrinha de meio minuto, quem contribuiu, a gente agradece muito pela participação e pelas possibilidades de reflexão coletiva aqui nessa mesa sobre a revista. Bom, então, se me permite, eu vou só, mais uma vez agradecer. Eu estou assim, nossa, que alegria ouvir todas hoje, nessa manhã. E muito obrigada, Cibele, né? Viva a Alicia, né? Viva a Ana Clara, e convidar novamente a que visitem o site do Urban Data, façam uso da base, coloquem suas produções. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bianca. Rogério. Bom, da mesma forma, agradecer a todos e todas. Foi um prazer enorme compartilhar essa manhã aqui, né, com vocês. Desejar vida longa para a RBUR, que ela continue resistindo, ousando, né, sendo um dos principais instrumentos, né, da divulgação do conhecimento produzido neste campo, e que possa continuar essa trajetória de estabelecer laços, parcerias com pesquisadores de outros países, especialmente da América Latina. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Também queria agradecer. Acho que quando a gente vê o final da mesa, e a Cibele fez essa costura, né? Parabenizar mesmo a organização da própria mesa, porque eu acho que fez todo sentido a gente estar aqui junto. Isso também mostra essa coesão na produção da RBUR. Agradecer a todos, foi demais.
vamos continuar ainda não, porque tem um monte de mesa, inclusive com esse tema, como a Paula falou, do que o nosso dossiê trata. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Faço minhas as palavras da Diana. Temos várias mesas, várias sessões, né? Eu fiz até uma programação para acompanhar algumas delas, estou divulgando, mas eu acho que queria especialmente agradecer Heitor, Fernando e Pedro, porque nós demos trabalho, a gente segue dando trabalho, e eles fazem isso com muito amor. A gente, como uma mesa que debate esses temas, a gente tem que agradecer por esse carinho, né? Não é só uma produção acadêmica teórica, densa, mas ela também sempre foi acolhedora e cuidadosa. Muito obrigada por essa oportunidade. Também só queria reforçar as palavras de Diana e de Paula, assim, assumir embaixo. Queria agradecer a Fernanda, Heitor e Pedro pelo convite, né? Eu acho para nós 4 sermos a editora desse dossiê, e por toda a condução, né? Todo o processo longo, demorar várias idas e vindas, assim, pela paciência e pelo acolhimento mesmo, assim. E obrigada também por esse momento agora, né? De poder também, agora na mesa, né, da NANPUR, poder falar sobre esse processo. Obrigada. Bem, também agradecer aqui a oportunidade, né, que foi dada nesse espaço da NANPUR. Eu acho que isso é muito significativo e talvez histórico, né, a gente está nessa sessão de abertura. Fernanda, Pedro e Heitor, né, eu acho que foi um aprendizado, né, e um aprendizado de um exercício para tentar aí buscar aberturas, né, dentro das durezas de uma revista científica que precisa, né, seguir aí as suas regras de indexação. Então, acho que foi um aprendizado, acho que coletivo e mútuo. Então, agradecer essa mesa que foi linda e a oportunidade de reencontrar todo mundo por aqui, mesmo que seja online. Um beijo a todas e todos aí. Obrigada, Rossana. Cibele? Bom, gente, eu também gostei muito de estar aqui, gostei muito de ficar pensando junto com vocês. Claro que eu não tinha fala nenhuma preparada, eu fui costurando como foi possível ao vivo e a cores. Mas, enfim, eu acho que também, para mim, fez bastante sentido, e vida longa a RBUR. Vamos trabalhar para fortalecer esse veículo que é importante, que é raro, e que nos ajuda muito a pensar o que nós temos que pensar. É isso. Muito obrigada, Cibele. Obrigada a todas e todos. Pedro, Heitor? Eu caí 2 vezes, eu peço desculpas, algum problema na minha internet. Eu queria só lembrar que a gente tem uma comissão editorial que é fantástica, da qual a Cibele foi trazida como representante, digamos assim, né? Não nesse sentido, mas a Cibele é da comissão editorial, e que é um apoio fundamental para a revista, né? Eu só queria fazer essa lembrança, a Fernanda mencionou no início, acho que não custava nada ressaltar isso aqui agora. Aliás, o Rogério também faz parte, e o Ariel, e assim como o Ariel. E agradecer a todos vocês que apoiaram essa mesa. Eu achei realmente excelente as falas. Eu não acredito que a Cibele tenha improvisado, não é possível. Estou brincando, viu? Gostei muito. Muito obrigado a todas e todas. Obrigada. Agradecemos também muito o nosso o apoio permanente aí do Heitor, as contribuições efetivas. E muito obrigada a todas e todos, os comentários também aqui. Grande abraço. Seguimos juntas e juntos em combate aí. Viva a RBUR e viva a Ampur! Este episódio foi editado por Vanner Muniz. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo.
Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.